Cara, esse caso é um caso... Olha, não sei se vocês estão acompanhando os noticiários internacionais, é uma coisa que chocou bastante, porque a gente vê que esse movimento identitário, cultural, essas coisas, essas perspectivas, né, de gênero, raça, tudo, não é um fenômeno que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo todo. Tá? E essa semana aconteceu uma situação trágica, triste, que desencadeou uma onda de revoltas na Inglaterra, e essa onda de revolta está se estendendo para toda a Europa. E as consequências eu não sei aonde vai parar. Mas todos sabem que nós tivemos aí um tempo aí de grupos progressistas, globalistas, né, que começaram a flexibilizar demais a imigração de refugiados para a Europa. Começaram a receber desmensuradamente, sem critério. Não dá para entender o objetivo deles, por que eles agiam dessa forma, recebendo pessoas que eles não tinham aquele que... Pô, a pessoa quando está saindo do seu país, cara, está numa situação difícil. E nisso começou a ter problemas sociais em toda a Europa. Nós recebemos aqui uma vez uma brasileira que mora na Suécia, ela falou, cara, a Suécia está igual o Rio de Janeiro. É nego te roubando com arma na rua. Tá? O quê? Imigrantes, refugiados e tudo. E aí aconteceu um episódio, vamos lá, tem o primeiro link, o início, né? Só para vocês entenderem. Vamos lá, morte de estudante vira uma crise nacional no Reino Unido. Esse é o primeiro-ministro do Reino Unido. Então o estudante morreu e virou uma crise nacional e nós vamos explicar o que aconteceu. Esse estudante se chama Henry Nowak. Ele estava num evento... você pode jogar aqui o momento... Antes da morte, que enquanto esse momento está acontecendo, eu vou relatando. Tá? Esse é o Henry Nowak. Ele foi numa festa, estava aí num evento. Você percebe, está aí curtindo a vida dele aí, foi no pub e tal, não sei o quê. Pá. Quando ele saiu desse pub, ele cruzou o caminho de Vikram Digwa, um indiano. Eles tiveram um desentendimento e esse indiano sacou uma faca, é uma faca ritualística da Índia, é uma faca ali tradicional, ritualística, chamada Sikh, sei lá o nome da... Peraí, eu anotei o nome da faca aqui. E é uma faca que a Inglaterra permite que indianos, pode pausar, permite que indianos possam utilizar essa faca, possam portar essa faca. Curiosamente, você não pode portar armas na Inglaterra, você não pode portar nenhum objeto de defesa pessoal, como spray de pimenta, ou até uma faca, um bastão retrato, você não pode, é proibido. Porém, o governo permite que esses indianos portem essa faca, porque é uma faca ritualística e cultural. Esse rapaz indiano, dá para botar a foto deles aí? Eu mandei a foto deles? Tem a foto dos dois aí. Esse indiano, Vikram Digwa, ele, no desentendimento com Henry Nowak, esfaqueou o garoto. Deu uma facada no garoto, pode retirar a foto dele aqui. Quando ele deu uma facada no garoto, a polícia chegou. Quando a polícia chegou, ele falou assim, esse rapaz me fez um ataque racista. Ele foi racista comigo. O que a polícia fez, meu irmão? Não quis apurar, o garoto estava esfaqueado no chão, ele foi e algemou esse garoto, esfaqueado no chão. Independente do que tenha acontecido, se for um ataque racista ou não, a vida é o bem maior que deve ser tutelado por todo o Estado. Racismo é um crime gravíssimo, mas entre você prender um racista e um homicida, pô, pelo amor de Deus, o bem maior é a vida. E o que aconteceu? Quando esse homicida disse que ele foi racista comigo, a polícia não quis saber dos ferimentos, se algemou o garoto para trás. Tem a cena aí a cena do momento da prisão? Pode aumentar um pouquinho? At the moment, you are under arrest. That's for assault. So you do not have to say anything, may harm in defence. If you do not make your main questions, lê os direitos do cara, né? Anything you do say may be given in evidence, all right? It's going to be sick, I think. Volta um pouquinho, bota de novo, que é importante a frase que ele fala ali, ó. I can breathe. I don't think you have, mate.
Eu não consigo respirar, eu não consigo When you are respirar. under arrest, that's E o for policial assault. You gemando o have to cara say falou, anything olha, may harm the person. o que Do not você make disser vai ser usado questions. contra você, tá So lendo it's lá os later direitos on in court. dele, Anything you do que say você vai may ser be levado a given uma evidence, corte, tal, alright? e algemou o garoto esfaqueado. Sick, I think. O que aconteceu? Uma tragédia, o garoto morreu. Com a morte desse garoto, houve um questionamento. Ninguém falou nada no primeiro momento, tá? Mas as investigações descobriram que esse indiano estava mentindo, que não houve ataque racista nenhum. Foi um assassinato deliberado a sangue frio e cruel. E aí o caso veio à tona porque esse indiano foi condenado à prisão perpétua. E a população toda, quando voltou aquele caso à tona, né, porque não tinha sido tão divulgado, a população, peraí, cara, o cara algemou o cara porque, baseado na palavra de um imigrante, porque o cara é branco, ou seja, começaram a questionar, porque existe uma diretriz também no Reino Unido de que a polícia haja sob a perspectiva de raça, sob a perspectiva de minoria. Ou seja, se é um branco e um negro, você tem que, ter mais cuidado com o negro, você tem que ter mais cuidado com o imigrante. Dentro dessa perspectiva, isso matou um garoto. Isso matou um rapaz. Porque a palavra daquele indiano teve mais peso do que um garoto que estava no chão esfaqueado. Isso causou uma revolta tão grande. Aí eu mostrei algumas imagens do que está acontecendo na Inglaterra atualmente. Você tem as imagens, César? A polícia os jovens atacando, as manifestações estão tomando uma proporção gigante. Te mandei mais duas imagens, César, mais dois vídeos. Olha, I can't breathe. The words echoing across England tonight. Thousands have gathered at Pau quebrando lá na Inglaterra. What began as outrage over one death is rapidly becoming something much bigger. That was completely unnecessary. Come on! Tem outro vídeo? Ali, ó, tem mais aí, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó, são um grupo atacando, um grupo de ingleses atacando um grupo de pessoas muçulmanos, né? Arrancando o véu da mulher, eles se agredindo. Ou seja, a Inglaterra está na iminência de uma guerra civil. De ingleses contra imigrantes, contra cristãos, contra muçulmanos. Mais cenas de violência na Inglaterra. Protesto na frente da delegacia de polícia, né? In every town and city across our country, as white people, we're treated as second-rate citizens by our own government, by our own police force. César, tem agora aqui outras consequências, eu botei assim, consequências do que está acontecendo. E aí começou a surgir um movimento agora na Espanha, revoltado também com esse acontecimento que teve na Inglaterra. Botei consequência. Olha, grupos agora estão se levantando agora, grupos de supremacistas brancos. Bem similar, remete àquela cena da Ku Klux Klan, né, quando eles, homens brancos, vestidos de branco, empunhavam tochas. E o cara está falando do caso que aconteceu lá na Inglaterra e tudo. Isso está acontecendo. Esse grupo é da Espanha, ele está falando espanhol. Por la razón de que Henry, en teoría, había insultado en un tono racista al indio, ya que para estos policías era más importante que un joven blanco hiciese comentarios racistas a que un indio apuñalase de muerte a dicho joven arrebatándole la vida. Maravilha, César. Cara, o que está acontecendo é o seguinte, dentro da fraqueza de líderes europeus, que
Tudo bem, eu acho que refugiados de guerra e tudo, você tem questões humanitárias que você tem que receber aquelas pessoas. Porém, existe um critério para receber essas pessoas. E não só isso. Precisa ficar muito claro, você precisa defender a sua cultura, defender suas tradições. Uma nação sem tradições, uma nação que esquece a sua história, uma nação sem a sua cultura, deixa de ser nação. Ela deixa de existir. Ela perde a identidade. Quando perde a identidade, você vira como se fosse uma nação indigente. E é o que os governos europeus permitiram que acontecesse. Permitiram que eles chegassem lá, impusessem suas culturas, não se adaptassem à cultura deles. Você quer ser recebido no meu país? Tudo bem. Mas existe uma cultura do meu país, uma cultura secular. E essa cultura tem que ser respeitada. Essa cultura precisa ser seguida. Você pode ter a sua cultura também, preservar a sua cultura é importante, a gente entende que você tem que preservar a sua cultura, porém, tem que respeitar a nossa. Lá na Polônia, o primeiro-ministro da Polônia, ele proibiu as mesquitas na Polônia. Proibiu a construção de mesquita na Polônia. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, olha só, existe alguma igreja na Arábia Saudita? Enquanto não existir igreja cristã na Arábia Saudita, não vai existir mesquita na Polônia. Porque se eles não respeitam a nossa cultura, se nós não podemos processar nossa fé lá, professar nossa fé lá na Arábia Saudita, eles também não vão poder professar a fé deles aqui. É reciprocidade. E o que aconteceu na Europa é que os caras deixaram o negócio correr solto. E hoje você tem uma crise de conflitos de etnias, de religião, e aonde isso vai parar? A Inglaterra está em chamas, a Europa está começando a se movimentar, agora estão contra os imigrantes, diante de uma cena revoltante, com certeza vão acontecer mortes e perseguição de imigrantes inocentes, trabalhadores e tudo, mas tudo isso por quê? Por causa de líderes fracos, líderes que não defendem o seu país, a sua cultura, a sua família, a sua nação. Para eles é mais importante o voto dos muçulmanos, que sabem que, demograficamente, eles estão tomando a Europa, do que proteger a sua história. E nisso, cara, o Elon Musk entrou no circuito, entrou nessa jogada também, e bota aí o que o Elon Musk está revoltado, ou seja, está tendo uma revolta mundial nisso, e o Elon Musk está coletando fundos, né? Ele ofereceu um fundo para processar a polícia da Inglaterra, que algemou uma vítima que estava morrendo, né? Então até o Elon Musk entrou nessa jogada aí, e o primeiro-ministro estava reclamando, dizendo que o Elon Musk está querendo causar o caos, mas quem causou o caos foi o primeiro-ministro da Inglaterra. E curiosamente, depois desse incidente, as pessoas questionaram, vem cá, essa faca que os indianos portam faz parte da cultura deles, legal. Mas isso aí, cara, é da cultura deles lá Eles estão usando esse porte de faca, algo que nós não podemos portar, nenhuma arma de defesa pessoal, para cometer assassinato. Então, acho que você deveria proibir esse porte. Já que o inglês não pode portar uma arma para se defender, os indianos também não têm que portar nenhuma faca, nenhum objeto que atente contra a vida de uma pessoa só porque é da cultura deles. Eles estão aqui no nosso país. O primeiro-ministro recusou. O primeiro-ministro disse, não, eles vão continuar portando. Ou seja, é um cara que não... São políticos que entraram ali dentro, não sei de que maneira democrática, a Inglaterra é um país democrático, que está destruindo com a cultura inglesa. E agora os caras estão acordando, estão despertando para isso e não sabemos aonde vai parar essa revolta e as consequências desse motim que os ingleses estão fazendo aí contra o seu governo e contra os imigrantes. Espero que isso seja resolvido para que inocentes não morram nessa história. Romulo. Rapaz, essa foi uma história que você trouxe que eu não estava por dentro desse assunto, né? É algo que estava repercutindo na internet. Tanto que quando você botou no grupo, eu falei assim, eu até brinquei, né? Quando você colocou no grupo como sugestão de notícia, eu falei assim, se você não me fala, eu não saberia quem era essa pessoa. É porque eu não vi mesmo nada sobre essa notícia, mas o mundo tá estranho, Rafa. O mundo tá esquisito. As pessoas demoraram muito para acordar e quando acorda tem que ser uma revolução. Não dá mais para ser na conversa. É na base da revolução. Aí você vê, esse episódio do indiano com a faca foi onde? Inglaterra.
Foi na Inglaterra. E aí você vê que é justamente na Inglaterra, que é outro vídeo que você trouxe, muito importante, que vem acontecendo essa movimentação dessa galera mais jovem, tipo, pô, quem nós éramos no passado. Peraí, olha quem nós éramos no passado, olha no que estamos nos tornando. E aí eu sempre trago aqui para o Brasil, que é o que nos interessa de fato. Você tem filho adolescente, eu tenho filho adolescente. Quando ela fala para mim o que ela está vendo na escola, eu falo, caraca, eles estão mudando a nossa história, eles estão fazendo com que os nossos jovens esqueçam quem nós éramos. Estão fazendo os nossos adolescentes esquecerem que, de repente, esses professores de História e Geografia, principalmente, que estão nas nossas escolas hoje, sequer se lembram da verdadeira história do Brasil. Porque antes dele veio uma outra galera que lembrava da história, mas foi doutrinada, principalmente nas universidades públicas, a esquecer da história do país. Felizmente, lá na Inglaterra, os jovens de lá não esqueceram suas origens, estão batalhando por ela. Agora, se isso acontecesse aqui no Brasil, será que o jovem de hoje aqui no Brasil sabe qual é a sua história, sabe qual é a sua origem, sabe quais eram seus fundamentos, sua cultura? Eu sei que a cultura muda com o tempo. Nós temos que nos adaptar à globalização, etc. Mas nós não podemos perder as nossas raízes. Um povo que não sabe de onde veio, certamente não sabe para onde vai. Uma coisa interessante, cara, você vê os judeus, né? O povo hebreu, eles... Até 1948 eles não tinham uma pátria, não tinham um Estado. Eles foram espalhados pelo mundo todo. Foram perseguidos, não só pelos alemães, tá? Os judeus foram perseguidos em todas as nações, pelos egípcios, foram perseguidos lá naquelas guerras bíblicas que a gente escuta lá, que a gente lê. Foram perseguidos na Rússia, foram expulsos em vários... O povo judeu era um povo que foi perseguido a vida inteira. Porém, eles sempre preservaram as suas tradições, a sua história, os seus antepassados. Então você pega na Bíblia, né? Aí fala Jessé, filho de João, filho de não sei quem, filho de não sei que lá, filho de não sei que lá. Porra, vai falando uma lista de filhos, meu irmão, são 3 páginas dizendo assim, a linha, como é que é, a árvore genealógica do cara. Para que as gerações não sejam esquecidas. Para que as gerações não sejam esquecidas, para que não seja esquecido o que eles fizeram, como eles chegaram até ali, como eles conquistaram isso, o que eles sofreram, o que eles venceram, onde eles foram derrotados. Por isso que é um povo tão unido. Se você é judeu, você vai... Eu não sou judeu, tá? Se é judeu, você vai para um outro país, cara, você procura a comunidade judaica, eles vão te abraçar e vão te proteger, vão cuidar de você e vão fazer as mesmas tradições e cantar as mesmas músicas, porra, de séculos. Porque a história é a nossa base. A história é importante para sabermos quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. E isso, infelizmente, muitos políticos financiados por globalistas, financiados por profetas do caos, que querem justamente destruir essas nações. Pessoas que lucram com a destruição, que lucram com o caos, lucram com a divisão, para depois poder vender soluções fáceis e se perpetuarem no poder. Mas espero que a Inglaterra tenha essa virada, saia disso e consiga voltar a ser a grande nação que sempre foi. Então é isso.